Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Nayara, do time de marketing do Agenda, e hoje a gente está aqui começando o terceiro dia de palestras do Inteligência Tática. E agora a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante para muitos segmentos, que é grandes contas, como negociar com grandes contas, como falar com essas contas enterprise. E para isso eu trouxe Gisele Paula, que é cofundadora do Reclame Aqui, e vai dar mais dicas para a gente sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Gisele. Bom Obrigada, bom dia, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos lá. Bom, meu desafio aqui é contar como é que a gente vende para conta grande, né? Que é o que todo mundo quer, que todo mundo sonha. Falando um pouco da minha experiência com isso no Reclame Aqui, eu estou no Reclame Aqui há 9 anos, né? E quando eu fui para o Reclame Aqui, o Reclame Aqui não tinha nenhuma fonte de receita. E a gente precisava criar um modelo de negócio. A gente bateu muito cabeça até achar um modelo, mas a gente desenvolveu, começou a identificar uma série de oportunidades para as empresas, né, de vender soluções para as empresas. E a gente começou a sentir isso do mercado, as pessoas começavam a perguntar, a gente falou, bom, tem uma oportunidade aí, vamos desenvolver algo. E o primeiro produto que a gente desenvolveu foi uma ferramenta de CRM. E essa ferramenta de CRM, naturalmente, ela se posicionou no mercado para grandes contas. Por quê? Ela era vendida para fazer gestão do Reclame Aqui. A empresa que é pequenininha, ela faz a gestão do Reclame Aqui na mão mesmo, numa planilha de Excel. Então, a gente teve que ir para as grandes contas, né? Para as empresas que tinham muitas reclamações, né? Então, no nosso caso, né, já fazendo uma especificação aí, né? O que é uma conta enterprise, né? Tem gente que acha que é por quantidade de funcionários, faturamento. No caso da nossa empresa, a gente segmentou por volume dentro do Reclame Aqui, que era o que fazia sentido naquele momento, né? Mas cada produto, cada mercado tem um viés e tem que se analisar qual vai ser o corte que você vai ter para trabalhar contas enterprise, né? E aí a gente começou a ir atrás dessas grandes empresas. Mas foi um processo muito natural, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com vendas, comecei no Reclame Aqui. A minha formação é em marketing e, na verdade, eu dava suporte a vendas, né? Então, antes do Reclame Aqui, eu liderava a área de marketing de uma empresa que tinha um time de vendas de 2.000 vendedores. Nossa, pequena. Pequena, né? Imagina 2.000 vendedores te pedindo lead. Então, era o trabalho de servir os vendedores na busca de leads. Quando eu vim para o Reclame Aqui, foi quando a gente começou a trabalhar efetivamente atrás da receita. E aí você tem que botar a mão na massa e fazer o que tem para fazer, né? Que era vender na época. E o trabalho que foi feito foi muito bacana, porque a gente vendeu para as maiores empresas do Brasil. Então, as empresas, os bancos, os grandes e-commerces, os fabricantes, os grandes varejistas. Todo mundo me pergunta como é que é vender para uma empresa como o B2W, né? Uma empresa totalmente fechada, com uma cultura muito restrita, altamente focada em números e custos. E aí você tem que ter realmente uma habilidade para poder fazer isso, né? E aí eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Bacana. Então, assim, o que eu costumo dizer, eu tô me guiando aqui um pouquinho dos slides que eu trouxe para eu não esquecer de falar tudo que eu tenho que dizer para vocês. O que eu falo é o seguinte: para vender para uma conta enterprise, você não pode vender. A última coisa que você vai fazer é vender, né? A relação com uma conta enterprise, ela começa através da confiança. Se o cliente não confiar em você, certamente ele não vai comprar de você, né? Então, esse é o primeiro passo. E a gente não vende para CNPJ, a gente vende para uma pessoa física. Se ela não assinar a sua proposta, não assinar o seu contrato, não tem contrato. E a gente esquece disso, né? A gente quer vender para o Banco Itaú, mas a gente esquece que atrás do Banco Itaú tem pessoas. E é um time inteiro, né? É um time inteiro. E no caso do Banco Itaú é grande mesmo. Você tem que passar por uma série de decisores.
Então você tem que primeiro criar relacionamento com essas pessoas, né? Então o fluxo é totalmente diferente. E falando um pouquinho do que são, né, essas contas enterprise. As contas enterprise são contas que você define, né, por cortes ou por valor de faturamento, quantidade de funcionários ou complexidade mesmo. Às vezes ela nem é tão grande nem fatura muito, mas ela é tão complexa que você tem que tratar ela de uma forma diferenciada, né? Ou no nosso caso, como eu falei, por volume de reclamações que tinha no Reclame Aqui, né? Então cada empresa vai definindo aí qual vai ser o seu corte. E aí, essas contas, normalmente, quais são as características delas? Elas levam mais tempo para fechar, elas demandam muito mais porque o caso delas é muito específico. Você não entrega um produto de prateleira simplesmente para ela vai te pedir muito mais. Tem toda uma personalização ali em cima. Exatamente. Né? Gente, e conta enterprise, esquece que você vai vender por telefone, né? Você não vende conta enterprise por telefone. Certo. Você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer uma visita, só uma das, né? Que você acaba fazendo casa na casa do cliente, porque são muitas visitas que você tem que fazer, almoçar, ir em evento, uma série de encontros que você vai ter que fazer para vender uma conta enterprise. Provavelmente o time decisor, o número de pessoas envolvidas na decisão, ela acaba sendo bem maior também, né? Muito maior, né? Não é só uma pessoa. Se você focar só numa pessoa, você demora muito mais tempo para fechar. Eu já passei por diversas situações de falar só com um decisor, ele era o decisor. Sim. Só que uma agenda muito ocupada, então a hora para voltar novamente no tema levava muito tempo. Certo. A melhor estratégia é você falar com pelo menos de 3 a 4 pessoas. Eu ouço muito no mercado falando, não, a regra de mercado é você falar com 6 pessoas. Gente, dependendo da empresa, você começa a falar com 6 pessoas, elas começam a se irritar. E aí se conversam, por que essa pessoa está falando com várias pessoas dentro da empresa aqui, né? Então depende muito do mercado que você atua e o que você vai vender, para que área você vai vender, né? Tem áreas que se envaidecem mais de você falar com vários decisores. Então não existe muito uma receita de bolo, você tem que perceber isso, né? É muito feeling na hora que você começa a se relacionar com aquela marca. E o que acontece com as contas enterprises, né? Elas levam em torno de 3 a 6 meses para fechar. Bem mais longo. Um ciclo de vendas muito mais longo. Média, né? Lógico que às vezes, dependendo da necessidade do cliente, se ele tem uma dor muito evidente, ele fecha mais rápido. Mas as contas enterprise, o que acaba acontecendo muito é que o cliente nem percebe a dor que ele tem. Você vai mostrar a dor que ele tem, convencê-lo de que ele tem uma dor e convencer que você tem a solução para a dor dele, né? Então, isso leva um tempo. As agendas são muito mais complexas. Para você marcar, por exemplo, uma reunião no Banco Itaú, é muito complicado. Você não marca para a semana que vem, você não liga, acha a pessoa e marca para a semana que vem. Eles têm que fazer um trabalho de achar quem são os decisores, conseguir a agenda de todos eles, né? A agenda deles é complexa. Sim. Então, recente agora, a gente estava tentando falar com um banco e já era cliente, só que a gente estava tentando vender uma solução para outra área. Ah, entendi. Só para conseguir marcar a reunião, a gente levou um mês. Olha. Né? A primeira reunião. Só a primeira reunião levou um mês, né? Até achar a pessoa, conciliar todas as agendas, levou um mês. E o que acontece muito, né? Realidade hoje, os vendedores, eles são treinados para vender e eles têm metas muito agressivas. Sim. E você entrega uma conta enterprise na mão dele e fala, cara, tá errado. Vai chegar o final do mês, eu não vou conseguir bater a minha meta. Né? Então, a primeira coisa a fazer é separar os times. Sim. O time que vai lidar com o enterprise e o que vai lidar com SMB, middle marketing. Né? No Reclame Aqui a gente fez isso. Certo. E deu muito certo, porque no início os vendedores faziam tudo, né? Eles prospectavam, vendiam e para todo tipo de empresa, todos os tamanhos. Deu certo até um momento. Sim. Mas
quando a gente precisou alavancar mais as vendas e acelerar a receita, aí a gente precisou refazer o modelo. Então a gente separou em pré-vendas, vendas e renovação. O pré-vendas a gente depois separou em pequenas contas e grandes contas, né, para fazer prospecção, porque o SDR que prospecta grandes contas é fluxo totalmente diferente, é outro modelo. Ele não tem meta de ligação por dia, ele tem meta sobre resultado, né, porque imagina. Porque às vezes ele vai ligar para 10 pessoas para conseguir um contato. Exato, né? Então não dá para você trabalhar com metas iguais para esse time de SDR. E os AMs também, lá a gente chama de Account Managers. Eles também são separados, são times separados de SMB e Enterprise. Enterprise, ele tem meta diferente, né? É um pouco maior em termos de valor, um pouco maior do que o de SMB. Porém, ele tem uma carteira muito mais densa, né, de empresas, mas uma quantidade menor, né, para ele poder trabalhar com qualidade essas contas. E aí o que eu estava falando, né, o grande segredo de vender para uma conta grande é não vender. Então você começa todo um relacionamento, o SDR quando vai marcar a reunião, ele não marca falando que quer vender alguma coisa. Na verdade, ele marca a reunião porque ele quer conhecer a empresa. Né? Ele quer conhecer o trabalho que é feito, mostrar o que a gente faz também. Né? Recentemente, eu fui numa empresa super querida, né? Uma empresa de tecnologia super querida aqui, que eu não posso citar o nome, mas de streaming. E a primeira reunião, depois de muito tempo que a gente conseguiu marcar, era assim, ó, vim aqui conhecer vocês, né? No meio da conversa surgiu o assunto das nossas ferramentas. E aí a estratégia, olha, não vim aqui vender para você. E não vim mesmo, vim te conhecer. A gente marca uma segunda reunião e aí eu venho falar com você sobre as nossas ferramentas. Porque eu acho que até essa primeira reunião ela acaba sendo um estudo, né, do vendedor sobre o contexto. Sentir, conhecer a empresa, qual é a complexidade dela, né? E o vendedor, ele precisa se preparar muito, né, para chegar numa conta enterprise. Então ele tem que conhecer quem são essas pessoas, a história delas, de onde elas vieram, quais são as metas que ela tem, quais são os objetivos dela, né? Como essa empresa está posicionada no mercado. Vejo muito vendedor querendo ensinar o cliente a fazer e o cliente sabe fazer com o pé nas costas. Então, às vezes o que você ensina para um cliente não serve para o outro, né? E o cliente enterprise, ele quer muito mais que você seja um consultor do que um professor. E muito menos um vendedor, né? Então ele quer te ligar de vez em quando e falar assim, o que você acha disso? Né? Qual que é a sua opinião sobre isso que eu estou montando aqui na empresa? Você tem que ter essa abertura. A gente fala que vendedor de enterprise, ele não tem horário para trabalhar, que o cliente te liga final de semana, quando ele está com um problema, ele te liga à noite, ele te manda mensagem meia-noite, 6 horas da manhã, e você tem que falar com ele, porque você está criando um relacionamento de confiança que você precisa estabelecer, né? Mas acaba sendo uma rotina um tanto extenuante, né, pro vendedor, assim, mais cansativo mesmo, porque assim, você não pode ficar longe do celular, você não pode ficar longe do computador, porque no momento desse o cliente pode entrar em contato. Mas a quantidade é pequena. Sim. Né? Então é diferente do SMB, que o SMB é volume, mas o Enterprise não são tantos clientes. Mas são pessoas que você acaba se relacionando tanto com elas que elas viram seus amigos. Né? Então não fica também pesado para o vendedor ter aquele contato, porque virou um amigo dele. Né? Ele está ajudando um amigo. Faz sentido. Né? Então, o que acontece lá no Reclame Aqui? Quando a gente separou essas contas Enterprise com os AMs focados nisso, a gente começou a olhar de uma forma diferente para essas contas, montar uma cadência diferenciada, um acompanhamento de forma mais estratégica, né? Esse cliente ele não recebe ativação de embalde, né? Algo bem personalizado. A gente implantou a técnica de ABM, que é uma técnica... O Account Based Marketing. Exatamente, que é você
fazer o one-to-one mesmo, né? Olhar para o cliente de forma personalizada, entender as necessidades dele. Então, e é isso que funciona mais, né? Que são aquelas ações de marketing que são extremamente focadas em um cliente só, não são replicadas. Não. O Enterprise não dá para você replicar de jeito nenhum, né? Se eu te falar assim, eu vendi para grandes e-commerces, e aí você fala assim, e todos os grandes e-commerce são iguais. Não, eu não posso falar para você que a B2W é igual a Via Varejo, é totalmente diferente. Entendi. O meu fluxo de contato é diferente, as pessoas são diferentes, né? Isso que é o mais importante, as pessoas são, né? Sim. A cultura da empresa é diferente, então não dá para você falar assim, tudo que é grande e-commerce eu vou fazer igual. Não dá. Aí o perfil, né, dessas pessoas que vão lidar com essas contas Enterprise. No Reclame Aqui, a gente fez um trabalho assim de olhar quais eram os vendedores mais experientes com mais tempo de casa. Certo. Por que mais tempo de casa? Porque quanto mais tempo de casa, mais bagagem você tem de lidar, mais experiência, mais conhecimento do produto. As pessoas que lidam com grandes contas, elas têm que conhecer completamente sua empresa, completamente a sua cultura, completamente os produtos. Não dá para um cara chegar num banco Santander e não saber informação sobre o produto. Sim. Esse cara ele tem que ter informações de todas. Tem que ser especialista do cliente. Do cliente. E não só da informação do que você vai vender, mas poder agregar para o negócio daquele cliente. Então, ele chega de forma consultiva, assim, olha, pelo que vi, pelo que já vivi no mercado, faz isso que eu estou te sugerindo que vai dar certo. Né? Ser mais uma consultoria mesmo. Sim. Né? Ele tem que ter uma bagagem densa, não só profissional, mas pessoal, né? O que é essa bagagem pessoal? É você saber falar de qualquer coisa, né? É eu sentar numa mesa, saber conversar, quebrar o gelo, né? Ter uma conversa descontraída, saber falar de assuntos diversos, porque você pega todo tipo de gente, né, da empresa. Sim. E você tem que ter jogo de cintura para jogar a conversa de acordo com o seu cliente. Saber sobre atualidades, às vezes o cliente está lá mesmo, aconteceu esses dias uma situação bem engraçada. Um AM ligou para uma empresa que naquele dia ela tinha tido um problema judicial, foi motivo de divulgação na mídia e ela teve que retirar os produtos dela do mercado. Naquele dia tinha acontecido isso com ela. E o AM ligou para cobrar uma proposta. Naquele dia... O timing não poderia ter sido pior. Exatamente. Naquele dia, certamente, ela não ia fechar nada. Não. Né? Se ele tivesse informação antes, ele, na verdade, até poderia fazer um contato, mas não para cobrar uma proposta. Não, talvez para falar a respeito do problema, né? Oferecer algum tipo de suporte. Sim. Exatamente. Né? Outra coisa também, ele tem que ter um espírito de dono. Então, saber se posicionar quando o cliente está... criticando alguma coisa da sua empresa ou propondo uma melhoria do produto. Né? Esse vendedor Enterprise não é o vendedor que fala assim, isso não é comigo, eu vou passar para o time de suporte ver. Não, ele é o dono, ele é o que decide. Ele faz toda a cadeia mesmo do atendimento. Então ele não é ele que decide formalmente, mas ele leva isso para dentro de casa e é ele que é o cara que resolve e devolve para o cliente. E é gente também que transmite confiança, né? Que passa segurança na hora de falar, não tem restrição em conversar sobre assunto desde do produto, da consultoria e até de preço. Ele não tem medo de falar de preço. Ele fala abertamente, né? Tem vendedor que às vezes ele é tão bonzinho, ele é tão consultivo que na hora que o cliente pergunta preço ele fica com vergonha de falar de preço, né? E esse vendedor, ele é tão experiente que ele fala de preço como ele fala da consultoria também, porque ele tem segurança do que ele está falando. E a capacitação, né, desses vendedores Enterprise, que eu acho que é o principal aqui desse nosso encontro. Sim. Quando a gente separou esse time,
nós fizemos uma série de capacitações, embora a capacitação é um trabalho que tem que ser contínuo na área de vendas. Não dá para ser um evento, né? Não dá para ser um evento, a gente tem uma pessoa que só cuida disso, né? De treinamentos diários do time. Uma vez por semana a gente tem treinamentos de meia hora com um time específicos, né? Tanto para time de SDR como para time de vendedores. Mas para essa galera da Enterprise, nós fizemos um trabalho de simulada de vendas. Então, isso é uma coisa que a gente faz com frequência. Então, a gente coloca as pessoas numa dinâmica de simulação. Tem jurados que ficam lá avaliando eles. Legal. E eles não são obrigados a participar dessa simulada. Sim. Só que quando eles participam, eles são estimulados. Então, eles recebem premiação, né? O primeiro, segundo, terceiro lugar recebem prêmios muito bacanas, viagem e tal. Então, é uma coisa bem legal. Então, todos eles acabam se inscrevendo para participar. Dá aquele medo enorme, né? Porque tem uma banca de jurados, né, avaliando. Você já vai sabendo que vai ser avaliado, né? Já sabe que está sendo avaliado. Mas a negociação acaba sendo isso também. O cliente está avaliando. Né? E o mais bacana da simulada é a preparação. Sim. Porque ele sabe que ele vai ser avaliado, então ele se prepara muito, ele estuda muito o produto, ele treina muito antes, para ele não passar vergonha lá na frente. Claro. Então, o antes é muito bacana e durante a apresentação todos assistem. Então, você aprende também com o erro do colega e com o acerto do colega. Legal. Muito bacana esse trabalho de simulada, super recomendo. A gente faz também o trabalho de reuniões guiadas. Então, o vendedor marca uma reunião com o Banco Santander. Então, o supervisor dele, o coordenador dele, eu, né, vou junto com ele nessa reunião. As primeiras reuniões a gente faz com o líder liderando a reunião e depois isso vai sendo transferido para o vendedor e ele coordena a reunião. Certo. E a gente dá o feedback para ele. O bom diretor de vendas é aquele que visita o cliente, né? Diretor de vendas que fica só no escritório olhando o número, para mim não é diretor de vendas. Porque ele tem que estar na rua, ele também tem que estar vivendo essa experiência do cliente até para ele poder retroalimentar o time dele. Certo, né? Maravilha. Nós fizemos também uma série de treinamentos adversos, né, que jamais uma área de vendas talvez pensaria em ter. Então a gente fez treinamento de etiqueta. Então, como se portar numa reunião, em que momento eu começo a falar numa reunião, Legal. Como que eu entrego meu cartão de visita para o cliente, né? Engraçado que antes desse treinamento, às vezes eu tinha vendedor que pegava o cartão de visita, que você tem o nome e tem o verso do cartão, né? Sim. Às vezes ele entregava o cartão, entregava com o nome para baixo. Né? Às vezes você já foi em alguma reunião assim que o vendedor joga, né, o cartão, né? Vai distribuindo os cartões de visita. Tudo isso a gente arrumou. Então, desde quando você entrega o cartão. Faz diferença para o cliente. Muita diferença. Vai almoçar com o cliente. Como que você almoça? Como você usa os talheres? Como você. Etiqueta completa mesmo. Total. Como você liga para o cliente, né? Do ponto de vista da etiqueta, quem paga a conta no restaurante, né? Quem convida, quem não convida, enfim, olhamos para tudo isso. Sim. Fizemos treinamento também de dress code. Legal. Que roupa eu uso, que cor eu uso, né? Eu vou dar uma palestrinha lá numa reunião para o cliente. Como eu vou vestido? Porque tudo isso traduz. Né? Tudo isso passa uma mensagem. Com certeza. Então, nós fizemos esses treinamentos. Fizemos também treinamento de LinkedIn, como usar o LinkedIn de forma profissional mesmo, né? Que a gente coloca aquelas fotos malucas lá no LinkedIn, né? Foto escura, foto de festa, né? Então, tudo isso você tem que ensinar mesmo para o vendedor, né? Então, nós fizemos treinamento com o LinkedIn. Eles usam já o Sales Navigator, né? Mas a gente tirou foto profissional para poder usar nos perfis, né? Até a foto do perfil no WhatsApp a gente reviu, né? Para poder... Principalmente para esses clientes que acabam tendo muito contato com o cliente, né? Esses vendedores que acabam tendo muito contato com o cliente, tem que ter uma foto adequada ali. Tem que ter uma foto.
E uma coisa que eu sempre falava é assim, na dúvida, você está numa reunião, sabe se o que você está falando para o cliente é adequado ou não? Eu sempre falava assim, ó, pensa no que eu faria. O que a Gisele faria? A Gisele falaria isso que eu estou falando? Se não, fecha a boquinha, porque não é melhor você falar, né? Porque o líder, ele tem que transmitir a cultura da empresa, ele tem que transmitir como a empresa quer que aqueles clientes sejam tratados. Então, eu sempre falo para eles, na dúvida, se você está ultrapassando ou não o ponto com o cliente, sempre lembra, Gisele faria isso? Se ela não faria, melhor não fazer, né? E depois eu queria compartilhar até umas fotos, né, que a gente fez aqui, o treinamento da etiqueta, que foi muito legal, enfim. E os resultados, né? Os resultados que a gente tem quando você começa a separar time de vendas, capacitar esse time, né? Você tem um aumento das vendas, você reduz o ciclo de vendas, então normalmente é de 3 a 6 meses. Mas quando você tem gente olhando só para isso, cuidando desse cliente de forma mais personalizada, reduz o tempo. Porque ele está focado nesse cliente, né? No passado, quando a gente tinha vendedores com contas grandes e pequenas, o que acontecia? O pequeno acabava ficando sem atenção, porque o valor do faturamento dele era baixo, então o vendedor dava mais atenção para o big do que para o pequeno. Sim. Só que o grande, ele ocupa muito seu tempo. Sim. E aí, se ele não fecha no mês, o que acontece? Você não teve nada, você não teve nem o pequeno, nem o grande. Né? E o grande, ele não é volume, mas ele é muita qualidade e muita precisão, muita atenção com o cliente. Porque se você não estiver presente na vida dele o tempo inteiro, ele esquece de você. Sim. Né? Imagina o banco vai ficar lembrando de você? Jamais, você tem que estar lá presente o tempo inteiro com ele. E o vendedor também, ele fica mais feliz, né, quando você separa, porque daí você melhora a remuneração dele, né? Não dá para você considerar que ele vai receber só por comissionamento, porque um mês ele vende, outro mês ele não vende. Sim. Porque as contas demoram um pouco mais. Ele passa 2 meses ali sem fechar, porque vai fechar no 3º mês, né? Exato. Então você tem que equilibrar um pouco mais esse salário fixo dele. Né? Sempre acreditei muito na remuneração variável. Né? Existem muitas teorias em relação à remuneração variável, mas tanto o Enterprise como o SMB, a maior remuneração deles é do variável. Sim. Porém, no Enterprise, o fixo dele é maior do que o do SMB. É isso. E aí eu queria, assim, me colocar à disposição aqui para tirar dúvidas, ouvir um pouco das perguntas. Agora a gente tem várias perguntas, várias delas você já respondeu, mas eu acho que são pontos que são bem importantes até para a gente frisar, né, reforçar, principalmente para essas empresas que estão buscando, enfim, buscar mesmo essas contas maiores e ter uma boa negociação com elas. Você acredita que essas negociações com grandes contas devem ser feitas apenas por vendedores com mais tempo de casa e mais experiência? Porque é dessa forma no Reclame Aqui, né? Mas você acredita que realmente deva ser desse jeito? Que às vezes um vendedor mais novo, ele não tenha tanto aparato para isso? Olha, eu já fiz o teste com um vendedor que eu contratava. Sim. Né? Então eu contratei para ser Enterprise. Tá. E não deu certo. Entendi. Então a minha experiência, eu posso falar só do que é a minha experiência, né? A minha experiência é que deu mais certo com quem tinha mais tempo de casa. Entendi. Legal. Qual o principal fator, são vários fatores por que você colocou, que vai diferir a negociação de uma conta grande com uma conta média, por exemplo? Porque contas pequenas realmente elas são bem diferentes. Pensando numa conta média, assim. Olha, o grande é o que ele menos está preocupado é com dinheiro, né? Do ponto de vista se é caro ou não o produto. Sim. Obviamente que tudo é muito relativo, mas o que eu quero dizer assim, preço é a última coisa que você vai falar com um grande. Né? São muitos outros fatores que você tem que olhar antes. Primeiro é se o seu produto é capaz, esse é o primeiro passo. Seu produto é capaz de atender a necessidade do grande. Porque se ele não for capaz, é melhor você nem insistir, porque você vai queimar o seu produto. Né? No início do Reclame Aqui, assim que a nossa ferramenta ficou pronta, imagina, a ferramenta em beta, a gente caiu na loucura de fazer o trial dessa ferramenta num banco.
Gente, foi um mico total, porque o banco devolveu falando assim, não, tem bug aqui, não atende aqui, não é seguro e tal. Mas assim, foi fantástico do ponto de vista de nos ensinar a como trabalhar, né? Então, primeiro sua ferramenta é robusta o suficiente para atender uma conta grande? Tá. Se não é, você tem que se preparar. Sim. Né? Porque não se você se queimar em termos técnicos da sua ferramenta, depois você não consegue entrar mais naquela empresa, porque você ficou queimado. Entendi. Então, esse é um ponto. O segundo ponto atende realmente às necessidades. A gente fica muito otimista de vender para uma conta grande, quando ela te chama para uma reunião, você fala assim, nossa, eu tenho que vender de qualquer jeito para essa conta aqui. Só que às vezes ela está querendo A e você está oferecendo B. O seu B dá para se transformar em A? Se dá, ok. Se não dá, não inventa história, né? E eu sei que a gente faz isso bem de boa fé mesmo. Não, a gente dá um jeito para atender essa conta aqui. Sim. Mas esse dar um jeito tem um limite, né? E eu já cometi o erro de passar desse limite e ter que voltar. Então, o que eu recomendo nunca ultrapassa, né? Até onde dá para você entregar. Se você não consegue entregar isso, seja transparente, até aqui eu vou, depois disso eu não consigo ir mais, né? E depois que você faz esse início bem feito, aí a consequência é a negociação. Sim. Né? Que é o último passo lá. Entendi. Legal. Quais soft skills devo ajudar um vendedor a desenvolver para ele ser bem sucedido na negociação com contas enterprise? Confiança. Ele tem que passar confiança, ele tem que ter elegância. Um vendedor todo atrapalhado, sem aquele tato, aquele refinamento, né? Na hora de falar, de se posicionar, ele não passa da segunda fase com o cliente. Né? Então, ele tem que ter uma elegância, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter sensibilidade. O cliente grande nem sempre ele fala tudo que ele precisa falar com você. E você tem que pegar nas entrelinhas o que ele está dizendo. Né? Então, essa sensibilidade é muito importante. A pessoa tem que ter perspicácia, né, de entender o momento certo de falar com o cliente. Tem que ser uma pessoa muito humana, não pode estar focado só na meta dele, só na venda dele. Porque, de novo, o princípio da venda no Enterprise é pessoas para pessoas, né? E não é só negócios, né? Sim. Tem gente que fala, negócio, restante à parte, né? Tem que ir ditado. Mas não é, no final tudo se mistura, né? E você precisa ter essa sensibilidade. Negociação é muito importante. Sim. A hora que vai para a área de compras é que o bicho pega, né? Que o banco não vai negociar, o teu decisor não negocia preço com você, ele manda para a área de compras. E quando ele... A pessoa focada nisso. Aí que é um problema, né? E aí, nesse momento, o que eu recomendo é ser sempre muito firme, né? Eu já disse muito não para a área de compras, porque eles estão fazendo o papel deles. E às vezes a gente, na inocência, a gente chega até o limite da negociação com o decisor, só que o decisor ainda vai para o segundo passo, que é compras. Sim. E compras tem uma meta de redução do valor negociado. Claro. Então, a dica conta enterprise, você nunca negocia com o decisor se ele tem uma área de compras. Você deixa para negociar preço lá, que aí você tem uma margenzinha para negociar ali. Legal. No caso do Reclame Aqui, a gente tinha muita vantagem, vamos dizer assim, porque tinha pouca concorrência de produto. Então, a área de compras falou, então se você não fizer esse preço, eu não vou fechar. Eu falei, então ok, então não vamos fechar. Só que eu sempre usava esse argumento, então tá, só que eu vou voltar lá pro fulano, que é o decisor, e falar que a gente não vai fechar porque você não abriu mão da negociação, né? Isso de forma muito gentil, de forma muito educada, e aí o cara voltava, não, peraí, então vamos conversar. Né? Legal. Existem técnicas ou metodologias específicas voltadas para contas enterprise? Sim, né? Além da que você passou de etiqueta, de todas essas coisas, que eu acho que foi um plus aí, né? A cerejinha do bolo, né? Acho que o IBM ele veio realmente para ajudar. Eu recomendo muito ler o livro da Blueprint,
que fala, tem um livro dele só voltado para contas enterprise, legal. que ele tem uma série de roteiros de como você ligar para uma conta enterprise, que tipo de e-mail você manda. Ele tem um fluxo desenhado para account manager de conta enterprise, que eu super recomendo. Foi a metodologia que a gente aplicou lá. Ah, perfeito. Maravilha. Quais métricas analisar para saber se meu time está tendo um bom desempenho na hora de negociar com as contas enterprise? Porque você não vai conseguir ter certas métricas que às vezes em pequenas e médias você tem, né? Olha, algumas coisas que eu sempre medi. Quantidade de reuniões, né? Porque independente dele estar fazendo contas enterprise ou SMB, ele tem que gerar resultado. Então, tudo bem que ele não vai vender no mês, mas durante o mês inteiro eu quero ele fazendo reunião com essas contas. Então, eu meço a quantidade de reuniões. A meta que eles têm do enterprise é pelo menos uma reunião por dia. Ah, ok. Né? Parece pouco, mas quando você fala de conta enterprise é até desafiador uma conta por dia. Normalmente eles fazem duas, uma de manhã e uma à tarde, né? Então reunião, porque eu acredito muito que a reunião gera próximos passos, então tá gerando volume ali, volume de propostas, né? Quantidade e valor, né? Quanto que você está trazendo? Upselling também, que no nosso caso o vendedor também de enterprise faz upselling. E upselling é sensacional porque tem um resultado incrível. Depois que você cria relacionamento com o cliente, fica muito mais fácil. Já tá lá, né? É reter mesmo. E aí você já entendeu o cliente, já entendeu a dinâmica dele, para você oferecer outro produto, tá muito, muito mais fácil na conta enterprise. Então esse upselling a gente não deixa com CS, a gente deixa com o AM. Tem dado muito resultado. Negociação, né? Qual é a probabilidade de fechamento? Você está falando com a Caixa Econômica, tem 1 ano. Mas qual é a probabilidade desse negócio fechar? Né? Não tem chance nenhuma? Então não é você que tem que cuidar disso. A gente tem uma área que é institucional que vai falar com essa conta lá. Se você ficar dando muito burro em conta de fato, você ocupa demais o tempo do vendedor com algo que não tem chance nenhuma de fechar. Então tem que tomar muito esse cuidado. O Enterprise, ele começa conversando e ele vê se tem chance. Se ele não tiver oportunidade naquela conta, ele tem que sair fora. E aí isso vai para uma outra área que vai cuidar desses clientes até eles chegarem no momento de ter uma chance de se tornar um lead. Maravilha. Quais características e competências eu devo observar na hora de contratar um novo vendedor para uma conta enterprise, considerando empresas que talvez peguem novos vendedores dedicados a isso? Olha, a habilidade dele de relacionamento. Eu olho muito mais o quanto ele tem habilidade de relacionamento do que o quanto ele tem habilidade de vendas. Certo, faz sentido nesse caso. Então, por exemplo, o vendedor que na entrevista ele fala pra mim assim, não, porque o foco é venda e eu quero vender e tal. Vixe, esse pra mim não serve pra enterprise. Porque o enterprise é muito mais relacionamento. O cara que vem com muito sangue nos olhos para vender, ele se frustra na conta enterprise. É porque é um negócio que vai demorar. Quando a gente fez a separação das contas, eu tive que separar o time também, foi muito interessante, porque o vendedor muito acelerado, eu deixei no SMB. Mesmo ele tendo volume, né? Mesmo ele tendo condições técnicas de ser um enterprise. Porque ele quer volume, ele quer estar fechando uma venda todo dia, entendeu? Se ele não fechar uma venda todo dia, ele fica frustrado. Já o cara que ele é muito mais relacionamento, é o perfil pro enterprise, porque a venda é a consequência para ele. Entendi. Legal. E a última pergunta. Já que o ciclo de vendas de contas enterprise pode ser longo, né? Como você falou, vai de 3 a 6 meses. E normalmente as primeiras vendas de novo vendedor, então vai demorar bastante para acontecer. Como é que eu avalio o desempenho, a performance desse vendedor nesses aí talvez primeiro, segundo, até terceiro mês de casa? Como é que a gente vai avaliá-lo? Olha, o que eu sempre avalio, né? Porque esse período de rampagem do vendedor, eu analiso isso já tanto faz para Enterprise como para SMB, né?
Sempre avaliei volume de reuniões, Tá. volume de contatos e volume de propostas emitidas. Certo. Para mim, o volume de propostas emitidas, né, que é o forecast, ele diz muito sobre aquele vendedor. Se ele faz muita reunião e não emite proposta, ele tem um problema. Ele não está conseguindo ir para o próximo passo. Se ele tem muita proposta e não vai para o próximo passo, que é a negociação, fechamento, ele está com problema de fechamento. Então, você vai observando quais são as necessidades daquele vendedor no período da rampagem de melhorar, né? Agora mesmo eu estava com uns 3 meses atrás, eu estava com uma vendedora que tinha já 3 meses de casa, e ela tinha um volume de forecast baixíssimo, mas ela fazia reunião todo dia. Ela tem algum problema? Né? Então eu sentei com ela e falei, não, Gisele, que eu só mando uma proposta se o cliente realmente me pedir a proposta. Eu falei, não, você está sendo muito conservadora. Né? Então, primeiro você vê se o produto faz sentido. Faz sentido? Atende a dor do cliente? Atende. Então, primeiro você pergunta para ele, faz sentido eu te enviar uma proposta? Se ele falar que sim, você vai mandar. Né? Mesmo que não tenha chance dele fechar agora. Porque depois disso, você cria um lastro para fazer uma cadência de cobrança de proposta. Perfeito. Que é tema para outro assunto, para outra conversa aí, né? Próxima edição do Inteligência Tática, cadência de propostas. Que eu vou te falar assim, ó, pela minha experiência, o vendedor não sabe fazer follow de proposta. O follow-up é uma dor que a gente percebe bastante aqui. Ele não sabe. A gente teve que fazer uma série de treinamentos para ensinar o vendedor a fazer follow, principalmente de enterprise. Porque você ligar para o cara de enterprise e perguntar, e aí, você viu minha proposta? Ixi, não dá certo. Não acontece. Maravilha. Gisele, muitíssimo obrigada, de verdade. Eu acho que foi um conteúdo super valioso aqui pra gente. Que bom. Hoje a gente vai ter mais conteúdo. A Gisele só tá iniciando o dia aqui. A gente vai falar de bastante coisa, de transformação digital, de diversidade, de muita coisa. Então fiquem com a gente que tem mais conteúdo vindo. Obrigada mais uma vez, Gisele. Obrigada, né? E assim, olha, parabéns ao Agenda por essa iniciativa. Obrigada. Eu fui uma das pioneiras a usar o Agenda lá no início, né? Quando o Agenda era uma ferramenta free. Sim, tivemos essa época. E foi muito bacana, porque já nessa ocasião, o Reclame Aqui ainda era muito pequenininho, mas a relação que a gente tinha era de muita troca, muita parceria. Então a gente propunha uma série de sugestões para os meninos e eles iam implementando. Depois eles devolviam, falavam, foi implementado o relatório que você pediu, a funcionalidade que você pediu está aqui. E foi muito bacana, assim, a gente até hoje tem um time lá que é da época que a gente usava e o pessoal fala, Agenda, a gente amou a Agenda. É muito legal. Que bom, eu fico feliz, mas muito obrigada de novo, viu? Obrigada, é uma honra. Tchau, tchau, até mais, pessoal. Até mais, gente.